Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração hoje do Espírito Santo. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos. Sede santos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje nós vamos ler Lucas, né? Na leitura vamos ler Lucas 20 e no Evangelho Lucas 2, versículo 41 e 52. Bom, vamos começar hoje as nossas leituras, começando da primeira leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o Pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece o seu pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele, não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz é tu, que temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver. Serás feliz. Tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Vamos para a segunda leitura. A segunda leitura da carta dos Colossenses. Colossenses, capítulo 3, versículo... Colossenses 3, versículo 12 a 21. Então vamos pegar aqui Colossenses 3, 12 a 21. Colossenses 3, 12 a 21. Pronto. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos da
revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamado, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém no Senhor. Maridos, amai vossas mulheres, e não as trateis com aspereza. Filhos, obedeceis tudo que vossos pais, em tudo a vossos pais, porque isso agrada o Senhor. Pais, deixai de irritar vossos filhos, para que não se atormentem, para que não se tornem desanimados. Servos, obedecei em tudo vossos senhores terrenos, servindo não por motivo de que estáis sendo vistos como quem busca agradar a homens, mas com sinceridade de coração, por temor a Deus. Ai, gente, eu errei. Eu parava aqui em paz. Deixai de irritar vossos filhos, para que não se tornem desanimados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é Lucas 2:41. Lucas 2:41. Aleluia, aleluia, aleluia. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós. Sua palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias, voltaram da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais percebessem, pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva. Andaram caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não encontraram. Voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sua sabedoria, de suas respostas. Quando eles viram, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, que nos fizeste? Eu e teu pai andávamos à tua procura, cheio de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabieis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes dissera. Em seguida, desceu eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom,
vamos refletir um pouquinho, né, no dia de hoje. E na reflexão de hoje tem todo esse destaque, né, da Sagrada Família, né? O padre, eu realmente não sei o nome do padre que eu assisti à missa, né? Ele ressaltou sobre a família, né? E às vezes não, né? Como sempre é importante a gente tá fazendo parte de comunidade, fazendo parte de uma família. Seja a nossa comunidade na igreja, ou seja a nossa comunidade na terra, nossa família mesmo de sangue, né? Porque Jesus fala aqui que ele estava cuidando das coisas do Pai, né? Então, Jesus estava cuidando ali primeiro da sua família espiritual, né? Por assim dizer. Que na verdade é a família de Jesus, né? No caso é a família de Jesus mesmo, porque Jesus é Deus. Mas, e nossa família, porque Jesus nos ensinou a rezar chamando o Pai, né? Então Jesus estava cuidando primeiro da sua família espiritual, né? E a gente pode considerar como nossa família espiritual as pessoas de grupos de oração, as pessoas que fazem parte da igreja, nossa comunidade, né? E também a família, a família de sangue, né? Porque depois que Jesus cuidou dessas coisas, ele voltou com ele, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso, né? Então, a gente vê aqui um amor da família de Nazaré, ao qual eles buscaram por um dia inteiro ali entre eles, na, na comitiva, né? E depois, mais 3 dias buscando até encontrar o menino Jesus em Jerusalém. Então, isso é um cuidado de família, né? Essa procura, esse carinho. E mais, você vê que eles não repreenderam Jesus, né? Eles não repreenderam, né? Eles não compreenderam. E Nossa Senhora guardava todas essas coisas no seu coração, né? Até porque também Jesus, como sendo santo, né, era irrepreensível. O que ele estava fazendo ali era certo, né? Só deixou os pais preocupados. Então, Jesus como sendo santo e Deus, né? Eu falei Jesus como sendo santo, mas Jesus como sendo santo e Deus, né? E Nossa Senhora e São José tinham a plena consciência disso. Então, não havia como repreender o menino Jesus. Mas o que eu quero dizer é, será que nessa vida, às vezes, a gente quer repreender muito o outro, repreender muito quem está próximo de nós, nossos familiares, julgar, né? Então, né, hoje a gente celebra as famílias, né? E também tem destaque na leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, né? Que diz essa questão dos que, na verdade, é a primeira leitura, né? É a primeira leitura que é do Eclesiástico, que fala: felizes os que cuidam de seus pais, né? Então, por quê? Porque esse é o cuidado da família. O cuidado da família é cuidar, e fala mesmo quando ele perder a lucidez, mesmo quando acontecer tudo isso, você cuidar, amar os seus pais, né? Que aqui no Eclesiástico diz que
que quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Então nós devemos fazer a nossa parte com amor e por amor, né? Cuidar com amor e com caridade e cuidar, né, dessa família, né? Porque na verdade o amor, a caridade, esse cuidado, esse zelo com a família, né? E a própria família é dom e presente de Deus. Então que você saiba, que a gente possa saber, né? Cuidar da nossa família, né? Cuidar e rezar um pelos outros. Porque o cuidado físico é uma coisa, né? Mas também tem o cuidado espiritual, né? O cuidado da oração. Então, na nossa oração de hoje, vamos pedir ao Senhor de todo o coração, nesse momento, que nós possamos, né? Senhor, que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, né? Que nós possamos cuidar das nossas famílias, de quem vive ao nosso lado, que nós possamos ser verdadeiramente viver o amor do Pai, né? E viver numa comunhão verdadeira com Jesus, viver a alegria, viver o amor e viver aquilo de verdade, né? Um amor sincero, uma alegria sincera, né? E entender que devemos nos entregar realmente à vontade de Deus, e a vontade de Deus é cuidar das nossas famílias, né? Que nós possamos cuidar das nossas famílias, que Deus cuide das nossas famílias, das crianças, né? Dos pais, dos filhos e enfim, né? Quem não nasceu de uma família, né? Às vezes a família não acolheu a pessoa, mas todos nascemos de uma mãe e de um pai, né? E até Deus, quando se encarnou, quis nascer numa família. E quando ele escolheu por isso, o Senhor santificou a família através da família Santa de Nazaré. Bom, vamos à leitura, né, de hoje, de Lucas 20. O Senhor possa nos dar a graça de cuidar melhor das nossas famílias, né? Vamos lá. Origem e autoridade de Jesus. Um dia Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e escribas com os anciãos e falaram-lhe: Dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Também vos farei uma pergunta, respondei-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que razão não crestes nele? Se porém dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhe Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. Vamos à parábola dos vinheteiros. Então Jesus propôs-lhes esta parábola: Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinheteiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinheteiros, para que lhe dessem do fruto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou então a enviar outro servo. Eles feriram também a este
e ultrajaram-no, e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinheteiros discorriam entre si: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que ele se torne nossa herança, para que se torne nossa a herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará esses vinheteiros e dará a vinha a outros. A estas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando o olhar deles, disse-lhes: Que quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam prendê-lo, mas temeram o povo e tinham compreendido que se referia a eles ao propor essa parábola. Vamos aqui ao tributo de César. Puseram-se, então, a observá-lo e mandaram espiões para que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: Mostrai-me um denário. De quem leva a inscrição? A imagem e a inscrição. Responderam: De César. Então lhes disse: Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados de sua resposta, tiveram de calar-se. Sobre a ressurreição. Título: Sobre a ressurreição. Lucas 20, versículo 27. Alguns saduceus, que negaram a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também morreu sem filhos. Depois, com ela, mas também morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente. Todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Porque, por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer,
porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que por outra parte, que os mortos onde ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus, chamando ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram, então, mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Vamos ao título. Cristo é mais que Davi. Jesus perguntou-lhes, como se pode dizer que Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: Disse o Senhor a meu Deus, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, ele é seu filho? No próximo capítulo, no próximo título, perdão, vem aqui desconfiar dos escribas. Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas, do primeiro lugar nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão o castigo mais rigoroso. Então, aqui a gente pode refletir sobre essas leituras, né? Aonde aqui Jesus falou, né? Como pode dizer que Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi o chama Senhor, né? E também acho que aqui todas essas parábolas, elas são de alerta, né? Porque a primeira, ela nos alerta, né, de não ficar questionando os motivos de Deus, né, inicialmente, porque aqui eles colocam com que autoridade, com que, né, tem muita gente que às vezes em meio a tribulações, em meio a problemas difíceis, às vezes a pessoa questiona, né, como lá em Jó a gente vê, né, e Deus fala para Jó, né, olha, você pode mandar as nuvens, né, você pode fazer tudo aquilo que ele fala, Deus fala ali com Jó, né, naquela passagem. Então, nós não devemos questionar a autoridade do Senhor de maneira alguma, né? Apenas entender e aceitar aquilo que Ele nos deu, né? E isso inclui muitas vezes até mesmo a família, porque a nossa família foi um presente de Deus na nossa vida, né? É uma benção. Mas muitas vezes tem famílias que têm dificuldade, muitas dificuldades e dificuldades mesmo, por exemplo, com bebida, com, enfim, vícios. E essas famílias, nós devemos entender que são família que Deus nos deu, né? Traição, entre tantos outros dilemas aí que nós temos do pecado afetando, né? Do maligno querendo destruir as famílias. Então é isso. Entender que Deus nos deu as famílias para que a gente possa amar e ser o melhor nosso para as famílias, né? Que depois veio os vinheteiros, né? Que aqui sinto que fala dos profetas, né? Que vieram primeiro, e por último veio o filho, né? E o Senhor alerta, né? Da pedra, a pedra
que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular, né? Todo que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair será esmagado, né? Bom, eu acho que fica essas reflexões, né? Tem um dê a César que é de César também, que para entender que a família espiritual, a gente pode fazer uma correlação, né, que a gente faz aqui, pode correlacionar com a família espiritual e a família de sangue, né? Aonde na família de sangue a gente tem que dar os cuidados físicos, o carinho, o amor. E a família espiritual, no caso que pode ser também a nossa família de sangue, rezar pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, pelos nossos padrinhos, né? E, e acho que é isso, né? Acho que isso completa bastante. Fala da ressurreição também. Acho que isso completa legal, né? Onde Jesus fala da ressurreição. Que aqui a gente cuida da nossa família do mundo. A gente também tem que entender que a gente não pode ser apegado, né? À família do mundo. A gente tem que amar Jesus em primeiro lugar, como ele fala, né? Porque se a gente não amar Jesus em primeiro lugar, né, e acima de tudo e de todos, amar a Deus sobre todas as coisas, a gente não consegue, né? A gente não tem força. Porque quando a gente for ao reino dos céus, se Deus der a glória, né, a misericórdia da gente poder contemplar o reino dos céus, não serão todos como anjos, né? Serão iguais aos anjos e são filhos de Deus, né? Porque são ressuscitados. Então, os anjos eles não se casam nem se dão em casamento, né? Serão realmente todos uma grande família de Deus, né? Bom, é isso. Acho que fica assim por hoje. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui nesse momento, né? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Vamos lá, vamos nessa. Muito obrigado pela paciência e pela atenção até esse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado a paz de Jesus e o amor de Maria.